Bom dia, galerinha. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Na medida do possível, a gente vai levando aí nesse período conturbado aí da nossa história, né? Teremos histórias para contar daqui para frente, né? Olha só, como é que vai funcionar nossas aulas aí, né? Basicamente, eu vou usar o Google Meet para transmitir a aula, vou gravar aqui e vou subir para o Classroom, como você já deve ter percebido, né? E vai ser mais ou menos como nas aulas. Vou projetar aqui os tópicos, você pode acompanhar. As aulas estão disponíveis, né, em PDF aí no Classroom, ou então com apostila, como você achar melhor. Tá? E aí, o Roberto já alinhavou com vocês aí ontem na live, provavelmente como é que vai funcionar, acompanhe a programação das aulas lá pelo Google Agenda, repassem aos coleguinhas, né, os endereços do Classroom de cada professor, lembrando que isso também está lá no site oficial do colégio, tá? E aí, lá nas lives que a gente fizer, nos horários pré-determinados, eu vou tirar as dúvidas, cadex, essas paradas todas, tá? Já peço desculpas por algum eventual problema técnico aí, né? Tentativa e erro nesse momento. Não tenho vocação para youtuber aqui e tô me sentindo até o Sam Mendes aí, porque não vai ter edição, não vai ter corte, vai ser um take só. Então, se eu cometer alguma incongruência aí, depois eu me retrato lá no Classroom, faço uma alteração ou coisa que eu valha na descrição da aula especificamente, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de Estados Unidos no século XIX. Né? Deixa eu abrir aqui. Então, só vamos fazer uma pequena lembrança, por assim dizer, né? Lembre-se que a gente viu ano passado a colonização dos Estados Unidos e depois o processo de independência, né? Os Estados Unidos ele começará, né, as 13 colônias aí da Inglaterra a ser, né, colonizado a partir do final do século XVI, efetivamente, né, uma colonização bastante peculiar, porque você vai pegar a parte centro-sul dos Estados Unidos com um modelo muito parecido aqui com o Nordeste brasileiro, que é o modelo de plantations, né, latifúndio, monocultor, de escravista para exportação, e o centro-norte dos Estados Unidos, na falta de um termo melhor, né, uma colônia de povoamento, tá? Mão de obra livre, trabalho assalariado, pequenas e médias propriedades. Tá? A gente viu aí o processo de independência, né, por conta exatamente de a Inglaterra tentar impor o pacto colonial após a Guerra dos 7 Anos, 1756 a 63, né, tentando reverter os prejuízos da guerra. E aí nós tivemos aí a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Logo após a independência, os Estados Unidos vai ter um upgrade no seu território. Veja, praticamente eles vão dobrar o território inicial das 13 colônias, aqui essa parte em verde, né, o que foi anexado, né, eu acompanho aqui a legenda, anexado logo após a independência. Então, com essa expansão territorial, nós teremos uma acelerada expansão econômica, e conforme eles foram crescendo, em termos de território também, né, há um crescimento econômico, né, por uma questão simples, mais matérias-primas, né, atração de mão de obra, mercado consumidor e tudo mais. Observe que em 25 anos os caras dobraram, né, a sua população, sai de 3,5 milhões para 7 milhões de habitantes. Isso se deve também às péssimas condições de vida na Europa. Então, muita gente vai ser atraída para os Estados Unidos por conta da disponibilidade de terras e também de trabalho, já que os Estados Unidos estava
em Revolução Industrial também, desde o século, do início aí do século XIX. Então a gente vai ver que ao longo aí desse século há uma atração muito grande de imigrantes. Né? Ideologicamente, o que vai animar os Estados Unidos, por assim dizer, é a doutrina Monroe e o Destino Manifesto. A doutrina Monroe tem esse nome por conta do presidente James Monroe, tá? Que no ano de 1823, né, naquela carta anual lá ao Congresso sobre o Estado da Nação, o James Monroe, entre outras coisas, vai, né, proferir lá uma frase: América para os americanos. O que significa isso? Basicamente que os Estados Unidos se colocava contrário ao Congresso de Viena, que tensionava, entre outras coisas, né, a recolonização da América aí, né? A gente acabou fazendo, né, um review disso nas últimas aulas ali. Os caras queriam, né, reformular o mapa europeu, né, restaurar as antigas dinastias. Mas o que mais animou os Estados Unidos, e até hoje, né, marca a mentalidade do americano médio, é o Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi basicamente, né, a grande bandeira do Trump lá com o Make America Great Again. Né? Isso tem a ver com a fé, né, do americano médio, aí, ou a religião que eles proferem, que é o calvinismo, né, que prega lá a doutrina da predestinação absoluta. A gente estudou isso ano passado. Então, basicamente, o Destino Manifesto acreditava que o povo americano estava destinado aí a dominar, né, a América de costa a costa. É o que vai impulsionar a marcha para o oeste. Né? Essa bandeira do Destino Manifesto, que é sempre representada aí como uma mulher, né, obviamente com feições aí, né, anglo-saxãs. Vai surgir nos Estados Unidos os WASP, W-A-S-P, né, como Vespa, a White American Saxon and Protestant. Esses caras, eles acreditavam, então, né, que os Estados Unidos, os americanos, né, como eles gostam de se rotular, estariam destinados a dominar os Estados Unidos de costa a costa. E o Destino Manifesto, ele é muito imbuído do darwinismo social característico do século XIX dos europeus. Né? Você pode observar aqui, ó, locomotivas, barcos, o próprio Destino Manifesto aqui, ó, levando um cabo de energia ou telégrafo, né, não tem como saber, mas isso não importa. Ambos, ou telégrafo ou energia, é uma ideia aí de levar, né, a modernidade para a esquerda, ou seja, para o oeste. Então, né, é o que vai representar a marcha para o oeste aqui. As carroças, né, dos colonos desbravadores, os caras aqui, ó, arando a terra, as casinhas ali, charrete, trens, né, e aqui, claro, os índios, né, fugindo, que obviamente esse processo aí será marcado por um etnocentrismo muito grande. Tem um filme, né, chamado Dança com Lobos, que vai retratar muito bem o que é a violência aí do americano contra os povos nativos, bem como esse livro aqui, que eu já comentei, obviamente, em classe em algum momento, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, que vai falar sobre o massacre dos povos indígenas, que vai ser uma das consequências mais nefastas dessa marcha para o oeste. A marcha para o oeste, a conquista do oeste, ou Far Oeste, ou na nossa tradução gloriosa, o Faroeste. Tem um livrinho aqui bem legal que vai contar sobre o dia a dia do que foi, né, a conquista do oeste dos Estados Unidos pelos americanos, que materialmente vai se impulsionar aí, por conta, né, da busca de terras para o plantio, para pastagens de animais, mas que vai ter um impulso muito grande a partir de 1848, aqui com a Corrida do Ouro. É o momento em que a Califórnia, toda essa parte aqui
em laranja, será anexada, né? Lembrando, o Texas já havia sido anexado em 1845, o Texas vai se tornar independente do México e depois vai entrar na união com os Estados Unidos. Em 1848, os caras anexam a Califórnia. Até por isso que lá na NFL tem um time lá chamado San Francisco 49ers, né, por conta aí da fundação de São Francisco, né, as próprias cidades da Califórnia, né, você deve já ter percebido, não tem nomes muito anglófonos, né, São Francisco, San Diego, Los Angeles, Sacramento, porque era parte do México, né? E basicamente os Estados Unidos foi um quebra-cabeça, né? Então eles conseguem essa parte aqui em verde logo após a independência. Eles compraram a Louisiana aqui, né, do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai passar nos pila aí, né, a Louisiana. Depois também eles vão comprar aqui a Flórida, que pertencia à Espanha, né? Aqui você vê todas as legendas das anexações, né? O Alasca foi comprado da Rússia, né? Aí as guerras de anexação aqui, o Texas e a Califórnia, e depois os acordos aí como o Oregon, essa partezinha azul aqui, firmando a fronteira com o Canadá, bem como o acordo aqui que leva, né, o Rio Grande como a fronteira natural entre Estados Unidos e o México. Né? Com essas anexações todas aqui, a grande consequência, óbvio, além, né, da expansão territorial, será o crescimento demográfico bastante intenso. Os Estados Unidos vai mais do que triplicar a sua população em 40 anos. Né? E isso vai aumentar ainda mais depois, por causa do Olmsted Act aqui de 1862, do Abraham Lincoln durante a Guerra de Secessão. A gente vai falar sobre isso depois, mas o Olmsted Act, gente, será a maior reforma agrária da história da América. O Olmsted Act vai incentivar uma imigração muito grande da Europa para a América, porque basicamente todo homem livre que fosse para o oeste, a gente vê uma imagem aqui, né, dos chamados desbravadores, todo homem livre que fosse para o oeste, essa parte toda aqui da Louisiana, como a gente está vendo, poderia cercar lá um pedaço de terra e era seu. Então, a partir daí, você tem um enorme impulso aí para imigrantes europeus que desejassem se estabelecer na América. E com isso, nós teremos um mercado consumidor muito grande, disponibilidade, né, de mão de obra, disponibilidade de matérias-primas, e com isso uma grande expansão da indústria, da produção agrícola, pecuária, né, de atividades comerciais, mineração e tudo mais. E também nós teremos características regionais muito peculiares, como a gente vai ver também isso no Brasil, não é só dos Estados Unidos essa peculiaridade, né, mas basicamente essa parte aqui, ó, o nordeste dos Estados Unidos, é uma parte industrializada, até hoje é a parte mais rica dos Estados Unidos por conta disso. Né? Então tinha uma burguesia muito forte, muito atuante, uma classe operária, uma classe média pujante, né, no nordeste dos Estados Unidos. O centro-oeste dos Estados Unidos aqui é a área da pequena e média propriedade agrícola, né, dos colonos desbravadores e assim por diante. E o sul é marcado aí, né, pelo latifúndio, né, pela plantation, continua a ser plantation, latifúndio, monocultor, escravista para exportação. E nessa marcha para o oeste aqui, os índios vão chamar isso de a Trilha das Lágrimas, porque, como a gente pode notar aqui na imagem, né, do Destino Manifesto aqui, os índios estão fugindo aí amedrontados
porque a grande consequência dessa marcha para o oeste será o massacre e o confinamento dos povos indígenas. Lembrando, né, que os WASP lá, eles se acreditavam melhores que os índios, melhores que os mexicanos, inclusive aos quais, né, eles rotulam como não brancos. Né? Os mexicanos, para os WASPs, são não brancos. Né? E os índios, obviamente, serão massacrados nesse processo aí, né, como a gente já falou anteriormente. Essas disparidades regionais também vão acabar levando aí a um choque de interesses entre o sul dos Estados Unidos e o norte, porque desde o processo de independência, as regiões aí elas serão bastante peculiares, né? Até por isso a opção lá de uma república federativa no processo de independência. Né? O sul predominantemente será dominado aí pelo chamado Partido Democrata, né, ou os democratas, que surge aí na década de 20 do século XIX, aproximadamente em 1828, né, para representar os interesses dos colonos, ou melhor, né, dos sulistas, vamos usar essa palavra aí. Né? Basicamente, esses caras, por terem uma economia de exportação, eles defendiam o livre cambismo, né? Eles negociavam, sobretudo, algodão com a Inglaterra, e para eles não era um negócio viável taxações, né? Até porque isso poderia acarretar aí, por conta da Inglaterra também, em cobranças de taxas e tudo mais. E lembrando que a base da mão de obra aí no sul dos Estados Unidos era a escravidão. Por outro lado, lá no norte, aquela burguesia industrial vai acabar também criando um partido, aí, o Partido Republicano, a data de fundação oficial é em 1854, para representar os seus interesses. Né? E basicamente o interesse aí dos republicanos era o protecionismo, né, por conta da concorrência industrial, né, das nações europeias. Os Estados Unidos começava a sua industrialização, então não teria como concorrer com a América, com a Europa nesse momento. Né? E também defendiam a abolição da escravidão. E, obviamente, isso não acontecia por apreço ou por eles gostarem dos negros. A questão é que eles defendiam o abolicionismo pensando no mercado consumidor. Né? Lembre-se, um escravo não ganha nada, então ele não consome nada, praticamente. E por isso que se defende a abolição da escravidão aí, no norte dos Estados Unidos. Mas como é que vai acontecer essa parada aí? Observe. Né? A causa imediata desse conflito aí foi a vitória do Abraham Lincoln nas eleições de 1860, representando aí os interesses da burguesia do norte. Não havia um consenso, inclusive, entre os partidários lá do Lincoln. Por quê? Ele não defendia abertamente a abolição. Basicamente, o que vai acontecer nas eleições? O Abraham Lincoln ele vai defender a não expansão da escravidão para essa área em amarelo. Né? Então, veja, os estados aqui em rosinha são os estados escravistas. Né? O que o Abraham Lincoln defendia era não expandir para essa área em amarela. Mas nem isso conteve o ímpeto dos chulistas, que em 1861... vão declarar a independência dos Estados Unidos. Né? Vão criar aí os Estados Confederados da América, elegendo Jefferson Davis aí como presidente, o que não agradou, obviamente, os nortistas. O Abraham Lincoln vai se negar a aceitar aí essa cisão, né? Por isso guerra de secessão, né? De divisão, e vai ter início uma guerra civil violentíssima entre o sul dos Estados Unidos e o norte. Né? Em meio à guerra, a gente vai ver aqui o Homestead Act, né, uma tentativa aí, né, de impulsionar a migração aqui para essa área em amarelo de colonos livres. Né, eram pequenas propriedades, aí quem fosse se estabelecer, né, nessa área em amarelo, aí, né, é aí que vem o grande impulso,
da colonização, era só cercar a terra, você não precisava ter documento. Bastava você ocupar a terra para ela ser sua. Né? Como eu havia frisado antes, foi um enorme processo de reforma agrária, isso, nos Estados Unidos. Obviamente que a intenção era ocupar essa terra para impedir o avanço da escravidão. Bem como, em 1863, o Abraham Lincoln vai decretar, né, o fim da escravidão. E, obviamente, se aparecer aí uma questão falando que a escravidão ela foi abolida nos Estados Unidos em 1865, é porque, embora o Lincoln, né, tenha oficialmente aí, né, abolido a escravidão em 1863, ela só vai ser definitivamente abolida quando o Sul for derrotado. O Sul não vai levar em consideração, né, a abolição aí dada pelo Abraham Lincoln. A ideia era do Lincoln, né, era impulsionar cada vez mais a revolta dos negros do Sul, até por isso ele vai abolir a escravidão, que será oficialmente abolida com a 13ª emenda à Constituição em 1865, depois da derrota do Sul. O Abraham Lincoln acaba sendo assassinado aí, né, em decorrência da derrota do Sul, né, um sulista, aí, um supremacista branco chamado John Wilkes Booth vai assassiná-lo, né, enquanto ele assistia uma peça teatral lá em Washington. E as consequências da Guerra de Secessão? Aproximadamente 800 mil mortos, um grande impulso na indústria bélica, que a gente vai ver refletida lá depois, inclusive na Primeira Guerra Mundial, né? Então os Estados Unidos têm uma indústria bélica muito forte, né? Adota-se aí, então, medidas protecionistas que vão alavancar enormemente a economia dos Estados Unidos, vão dar um impulso tremendo à indústria, e vão acabar também, né, consolidando aí a supremacia política, não só econômica, do norte dos Estados Unidos, que até hoje, né, é a parte mais rica do país. Né? E os negros, né, com o fim da escravidão. Apesar de livres, eles vão permanecer marginalizados. Não haverá direitos civis para os negros, né, nos Estados Unidos até a década de 1850, 60, onde começa, né, a luta pelos chamados civil rights, aí, lideradas pelo Martin Luther King e pelo Malcolm X, que a gente vai falar mais adiante lá na apostila 8 sobre isso. Né? E também, entre aquela elite WASP, lá, os caras que acreditam no Destino Manifesto e tudo mais, vai surgir um grupo chamado Ku Klux Klan. Né? Tá aqui os caras perfilados todos aí, né? com suas túnicas brancas e chapéus brancos aí, pregando aí a supremacia dos brancos em relação aos negros, aí, o white power. A gente vai ver um reflexo disso de forma muito contundente em 2016, né, quando a gente teve aí as manifestações em Charlottesville, né, na Virgínia, lá nos Estados Unidos. As imagens aqui, para quem tiver interesse nesse assunto, no YouTube tem um documentário bem interessante da Globo News, né, só tu colocar lá Massacre Charlottesville Globo News que vai aparecer, tem 20 minutos, 23 minutos mais ou menos o vídeo, e vai abordar essa questão da intolerância religiosa, dessa intolerância racial nos Estados Unidos, que também era religiosa naquele período, né? Os caras, obviamente, a figura mais perseguida será a do negro, mas eles também eram, né, antissemitas, anticatólicos, anti-imigrantes, né, principalmente latinos, aos quais, como eu havia dito antes, para eles são não brancos. Né? Então os caras linchavam, né, negros aqui, a gente tem essa imagem clássica aqui, né, do linchamento de um operário negro nos Estados Unidos, enforcamento, aí, então essa intolerância é bastante grande por parte dos membros da Ku Klux Klan. Tá? Depois, lá na live que a gente vai fazer, no horário pré-determinado lá pela direção, lá no Google Agenda, a gente vai tirar dúvidas, né, em classe aí, e responder as principais dúvidas de vocês, beleza?
Espero que tenha dado certo aí, galera. Né? Como eu disse, tentativa e erro, a gente vai aprimorando aí, né, o caminho ao longo do percurso, beleza? Beijão para vocês e a gente se vê por aqui, tá? Valeu!